Oi, queridos, que graça e paz do nosso Senhor Jesus sejam multiplicadas sobre a tua vida hoje. Aqui Cláudia Rodrigues em mais um devocional do Refrigério, nessa sexta-feira, dia 12 de novembro de 2021. E queridos, estamos desde ontem recebendo do Espírito Santo de Deus um alimento sobre mentalidade vencedora. Amém? E hoje nós vamos continuar o nosso tempo de oração. E dentro desse tema que o Senhor nos deu ontem, nós vamos refletir hoje sobre não seja refém de pensamentos negativos. Para isso nós vamos abrir a palavra do Senhor, vamos ler o versículo 25 do capítulo 3, no livro de Jó. Amém? E diz assim, queridos, a palavra: o que eu temia veio sobre mim, o que eu receava me aconteceu. Sabe, amados, aquilo que meditamos, nossos pensamentos, eles têm o poder de gerar emoções, de gerar sentimentos. E sabemos que esses sentimentos, eles produzem atitudes. Ou seja, o sentir não pode ser visto. As nossas emoções não é algo visível para as outras pessoas, mas no momento em que falamos com as nossas atitudes, dessa forma sim, nós iremos perceber aquilo que está dentro da nossa mentalidade, o que está se passando nas nossas emoções. Se de fato estamos com uma mentalidade vencedora, de que Cristo já conquistou para nós tudo, ou se estamos ainda vivendo com uma mentalidade de pensamento escravo, com pensamentos negativos, típicos desse tipo de mentalidade da velha criatura. Amém? E esse versículo de hoje, queridos, ele nos traz uma grande revelação de que Jó, antes de passar por tudo que ele passou, ele já sentia medo. Já existia um sentimento, uma emoção que dominava os pensamentos de Jó. Ele declarava isso com a boca dele. Nós vemos no versículo quando ele diz: o que mais temia me sobreveio. E queridos, quantas pessoas vivem reféns de pensamentos ruins, pensamentos destrutivos, senso de inferioridade, com as emoções opressas, tudo porque ainda está pensando com a mentalidade de escravidão. E queridos, essa mentalidade é aquela que tínhamos antes de conhecer a Jesus, antes de entregar nossa vida a Ele. Uma mentalidade que produzia medo, incerteza, exatamente como a mentalidade de Jó nesse versículo. Alguém que é dirigido pelo medo, além de permanecer paralisado, acaba atraindo aquilo que teme. Porque a Bíblia diz, querido, que assim como nos vemos em nossa alma, assim somos. E esses dias de devocionais com esse tema, o amor de Deus por nós vai produzir, vai desenvolver a nossa mentalidade de vencedor. E para isso, queridos, é necessário não sermos reféns dos pensamentos negativos. Temos que parar de ver tudo usando sempre o si. Sabe aquela coisa que às vezes a gente fala, se não der certo, eu não vou conseguir, mas se eu não conseguir, queridos, esse é um discurso de dúvida. E hoje o Espírito te pergunta: você é livre em suas emoções para pensar de forma positiva e se enxergar como um vencedor? Ou ainda existe em você hoje pensamentos que estão deixando a tua mente refém de emoções ruins? Querido, seja qual for a tua resposta, a resposta que você deu ao Senhor, saiba que Ele hoje te toma pela mão para reforçar o quanto Ele te ama e o quanto Ele se interessa pelas suas emoções. Jesus, Ele é o supervisor de nossas almas. Amém? Jó nos dá o exemplo claro de que não podemos meditar no medo. Temos que lembrar que Deus diz: eu é que sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, e que são pensamentos de paz e não de mal. Ora, se Deus sabe, e é na comunhão com Ele, com a palavra dEle, que nós tomamos conhecimento dos planos que Ele tem, então para que, queridos, andar com medo? Se o nosso Pai já sabe tudo ao nosso respeito, e se aquilo que Ele determinou sobre a tua vida é bom, é perfeito e é agradável. Nós vamos orar hoje com base nessa palavra, crendo que, se porventura exista aí algum pensamento negativo em tua mente que esteja insistindo
em te manter refém do medo, ele será exterminado no nome de Jesus. Amém? Então, se você puder, feche os teus olhos nesse momento, nós iremos orar. Pai amado, nós te bendizemos, te agradecemos pela tua bondade que não tem fim, pelo teu amor, pelas tuas misericórdias que foram restauradas e renovadas sobre as nossas vidas hoje. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, te agradecemos porque o Senhor cuida das nossas almas, te agradecemos por desenvolver, nos encorajar através das Escrituras sobre essa mentalidade vencedora. E, Senhor, nós cremos que as nossas palavras, elas precisam ser positivas e alinhadas com as tuas palavras, com as tuas Escrituras. E nós te pedimos, Espírito Santo, que nos ajude, que nos auxilie a não andarmos com medo, a não deixar que o medo tome forma de palavra na nossa boca. Nos ajude a caminhar, Senhor, sempre, vendo como você vê e olhando como você olha para dentro de nós, olhando para cada plano que o Senhor nos deu, crendo que é possível em Ti, que a graça para realizar vem de Ti. Senhor, eu oro por essa pessoa que chegou aqui agora, para que ela, ao decorrer desse dia e todos os dias da vida dela, ela possa investir tempo em pensar positivamente na Tua palavra, em falar de forma positiva. E também, Senhor, que essa pessoa rejeite todo pensamento que queira deixá-la refém do medo ou da dúvida. É o que oramos em concordância e te agradecemos no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus, querido. Somente Ele nos encoraja a viver e a pensar positivamente. E se você foi fortalecido pelo Senhor Jesus, agora pela palavra, deixa a sua declaração de fé. Escreve nos comentários ao Senhor. O Espírito Santo me capacita a pensar e falar positivamente. Amém? Você tem a mente do Senhor. Desenvolva cada vez mais essa parceria de ouvir a voz do teu Pai, pois Ele deseja que você se veja, que você pense e que você tenha essa mesma perspectiva que o céu tem ao teu respeito. Você não é fracassado, não é derrotado e você recebeu uma mentalidade vencedora, a mentalidade do próprio Cristo. Amém? Que possamos crescer, queridos, nessa palavra, na palavra do nosso Deus e na graça dele que nos ajuda todos os dias a desenvolver essa mentalidade. Amém? Se você foi abençoado, deixa o teu like. Dessa forma o YouTube vai entender que essa oração ela deve ser compartilhada com outras pessoas. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Tenha uma ótima sexta-feira e até amanhã.